De volta aos treinamentos, a Ponte Preta iniciou a preparação para a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O segundo duelo da Macaca será contra o Goiás, no próximo domingo no estádio da Serrinha. E para essa partida, João Brigatti volta a ter à disposição o atacante Jé. O atleta se reapresentou e está de volta aos treinos após polêmica envolvendo uma possível transferência ao Santos. O jogador conversou com os membros do departamento de futebol e foi reintegrado. Jé voltou a participar normalmente das atividades e deve ficar à disposição para a próxima rodada. Ele briga pela titularidade com Gabriel Novaes, no ataque da Ponte. Se vai jogar ou se não vai, logicamente que vai ter situações de jogo, porque a gente conta com o atleta e ele é um atleta de qualidade e faz falta como fez hoje, principalmente no segundo tempo. Por outro lado, a comissão técnica espera contar com Sérgio Rafael. O zagueiro saiu com dores na perna direita em sua estreia com a camisa alvinegra, mas já está em processo de transição física e deve estar liberado para a partida de domingo. Caso não tenha condição de jogo, Brigatti tem à disposição o zagueiro Edson, que inclusive foi opção no lugar de Sérgio Rafael, Joilson, titular no domingo, além de Luiz Saquim, Castro, Matheus Silva e Thiago Oliveira. A zaga da Ponte Preta pode passar por variações da formação durante a Série B. O esquema com 3 zagueiros pode voltar a aparecer. Esse sistema foi utilizado em praticamente todos os jogos do Paulistão e não está descartado para a sequência da temporada. Mas com a chegada de novos atletas, principalmente de zagueiros também, logicamente que a gente possa optar por essa situação de 3 zagueiros, uma linha de 5 ali atrás. Mas enfim, são sistemas que jogo a jogo a gente vai estudar, principalmente o adversário, para que a gente possa utilizar ou não a situação com 3 zagueiros. Vamos debater a Ponte ainda a respeito do Jé. A assessoria de imprensa divulgou fotos Jé de chuteira no CT do Jardim Olina. Então significa que se ele estava no campo, se estava com chuteira, está recuperado da contusão, ou não? O Batista, a gente tem que... A análise é a seguinte, né? Porque esse negócio da contusão aí, desculpa, eu estou nessa vida faz quantos anos? Participei inúmeras... Inclusive disse que na minha carreira aconteceu uma situação muito parecida com a do Jé. Uma transferência minha para o Grêmio, eu já tinha dado até entrevista lá na rádio Porto Alegrense e a negociação não andou, parou. E eu continuei na Portuguesa. Estava na minha casa... esperando só o pessoal do Grêmio mandar passagem. Inclusive quem que era o diretor de futebol do Grêmio era o falecido Mário Sérgio, que Deus o tenha. Sim. Ele que a negociação estava sendo feita com ele. Aí não deu certo, o Giba me liga, eu estava em casa, o time já no hotel concentrado, porque jogava no outro dia. Vem pro hotel que você vai jogar amanhã. E eu fui pro hotel e joguei no outro dia. Contra o Sport, ainda me lembra no Canindé, o jogo Português e Sport. Então, essas coisas, o que acontece? O Gélio precisa estar, primeiro, focado na Ponte. Por quê? Porque ele tem contrato, a janela está fechada e não vai ter negociação agora. Entendeu? Mais pra frente, ok. Mas para ele ir mais pra frente, ele tem que estar em atividade, tem que estar jogando, tem que estar sendo o mesmo Jé que trouxe essas propostas para ele. Então é isso que tem que acontecer. Cabeça focada, porque não tem outro caminho. O que vai fazer o Jé agora? Vai ficar sentado esperando eu abrir a janela para ele ser negociado? Não existe isso, né? E ele é importante para a Ponte, na minha opinião. Caiu até o óculos aqui, ó. Eu recebi uma informação de que o que chateou o Jé é que o Santos sinalizou com um salário de R$150 mil por mês. E uma proposta obrigatória para comprar o Jé, quando terminasse o empréstimo dele lá em dezembro, no final do ano. R$4 milhões. Valor que foi considerado muito baixo. A multa rescisória do Jé é de 40 milhões. Claro que não vai aparecer nenhum time que vá pagar 40 milhões. Mas o Filipinho, por exemplo, que não é atacante, foi negociado com o Atlético Paranaense por R$10,5 milhões. O Jé, sendo atacante, goleador, não vale mais do que o Filipinho? Vale mais do que o Filipinho. E o Santos propôs pagar 4 milhões, valor considerado baixo. Tá certíssima a Ponte Preta em não fazer o negócio. Óbvio que tá. Como é que vai soltar um atacante por 4 milhões e ainda vai reforçar o seu concorrente? O Santos vai disputar o mesmo campeonato que vai disputar a Ponte. E aí frustrou,
porque o GE tem parte na participação dos direitos econômicos. A Ponte só tem 25% dos direitos econômicos. E também a questão da melhoria significativa de salário, ganharia 150 mil. Mas não adianta ficar olhando aquilo que perdeu. Agora tem que mirar no futuro. E para que o futuro seja promissor, ele tem que jogar. Jogar e fazer gol, né? Eu acho muito curioso a gente ficar discutindo essas coisas, que o jogador tem que seguir a vida dele, porque tem contrato. Tem um contrato, está assinado. Não deu certo, foi uma oportunidade que surgiu que não concretizou. Simples assim. Tem que falar que o cara tem que parar de ficar de biquinho e tem que continuar trabalhando. Sério, é constrangedor falar isso. Hoje eu recebi agora, na nossa área, umas 20 mensagens. As pessoas se indignando com isso. Mas que conversa é essa de ter que convencer o cara que está tudo bem e tem que seguir trabalhando? Desculpa, ó, eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu não consigo entender isso. Pode ser a proposta que for. Bom para ele, bom para o empresário dele, mas não foi bom para a Ponte. Ele tem um contrato com a Ponte. E se a Ponte determinou, você quer jogar no Santos? Beleza, paga o valor da multa. Mas 40 milhões não dá. Nós queremos jogador. Simples assim. A Ponte está correta. E o jogador que trate de jogar futebol e parar de ficar com biquinho. A vida do futebol é assim. Se você não entendeu, Gé, alguém tem que te explicar. Tem que ser profissional e seguir sua vida. E a Ponte está correta. Quanto que o Santos ofereceu? 4 milhões. E 25% para Ponte. Então, ok. Aí 1 milhão chega no final do ano. A Ponte iria ficar... Okay, não, eu estou só fazendo onde eu quero chegar é outro caminho. É 4 milhões, né? Sim. E isso ele fazendo tudo que ele fez. Sim. Imagina se ele não fizer absolutamente nada. Sabe para quanto que vai esses 4 milhões aí ou não? É a situação reversa. Então, é exatamente, meu amigo. Então, Gé, cara, se acalma. Era um negócio bom? Ok, era um negócio bom para você. Eu disse o CH, foi correto o CH no comentário dele. Quer dizer que tem que ser bom para todos, menos para a Ponte, que foi a Ponte que acreditou no seu trabalho, foi a Ponte que abriu a vitrine para você, foi a Ponte que colocou você no cenário do futebol brasileiro, e aí a Ponte fica chupando o dedo. Não, tá certinha a diretoria da Ponte. E hoje continua, você é um cara talentoso, tem muita qualidade, né? Vai para campo, vai fazer gol, que lá na hora que abrir a janela, os 4 milhões pode ser que virem 8. Aí tem vai uma depender outra só de você. situação. Se a Ponte estiver fazendo um campeonato legal e ele jogando bem, porque ele tem capacidade disso, não vai liberar por 4 milhões em agosto. Não vai liberar, porque a Ponte vai precisar ainda mais dele. Agora no começo você constrói um outro caminho, né? Agora no meio do campeonato fica mais difícil e mais caro. É assim que funciona o futebol. E não adianta fazer biquinho. Assinou um contrato, o contrato tem que ser cumprido. Quero ir embora para o exterior. Legal, paga a multa, pode ir embora. Falar um pouco do jogo. A Ponte tem um jogo difícil contra a equipe do Goiás e... quais foram os erros cometidos diante do Coritiba que precisam ser corrigidos? Muito jogador marcando. Eu acho que tem que ter um futebol protegido, é o conceito do treinador, eu entendo isso. Agora, com lateral que não passa do meio campo, com 2 zagueiros e 3 volantes que não chegam na frente, não dá para jogar desse jeito. Aí fica todo mundo reclamando do Elvis e dos 2 atacantes. Minimamente, esse cara que faz o auxiliar de lateral direito, que vocês brigaram comigo que eu falei de ponta direita, o auxiliar do lateral direito tem que ser um cara que marque bem, mas que também tenha um pouco de cacuete para atacar. É muito jogador marcando. Então você precisa acrescentar naquela posição para fazer a mesma função, e eu não estou discutindo isso, um jogador que faça um trabalho híbrido, que marque o lateral, que feche o setor, mas que ataque também. Ele tem que corrigir isso.